E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui trocando a noite pelo dia, tá? Mas eu tô tentando aí encontrar alguns espaços, encontrar um horário aqui pra gente não deixar de gravar, como eu havia prometido, que ainda tem muito vídeo pela frente e aí ainda falta muito conteúdo a ser abordado, certo? Até de óculos eu tô hoje, porque não tem aquela iluminação toda aqui na minha cara. Espero que a iluminação também ela dê conta aqui do que a gente vai fazer, tá? Hoje a gente vai continuar partindo do vídeo que a gente tinha falado no último vídeo, tratando um pouco ainda sobre essa ideia desse monopólio social, né, que é essa constituição a partir dessa conexão, dessa força formada pelos próprios usuários. E como consequência desse monopólio social, nós temos aí essa economia do compartilhamento, essa economia da confiança, que são as bases necessárias para que novas instâncias de produção elas surjam, como no caso do influenciador digital, do creator, do YouTube e assim por diante. E hoje a gente vai ficar sabendo como é que a gente pode fazer uso dessas instâncias já presentes dentro desse universo digital. Entender que eu não preciso criar tudo dentro do meu universo de marca, é muita coisa, né? A gente já falou aqui, a gente já apresentou vários caminhos diferenciados. Marketing de conteúdo, embalde de marca, a gente já vem falando aqui um bocado de coisa. E realmente, se você ficar para fazer tudo sozinho, termina sendo realmente muita coisa. Então hoje a gente vai ver que a gente não precisa dar conta de tudo e que a gente pode delegar parte destas produções para outras pessoas. Meu nome é Felipe Rocha e esse é o nono vídeo dessa série sobre o universo da marca. Então, pessoal, a gente já começa esse vídeo já partindo de alguns obstáculos que foram vistos no vídeo passado, e principalmente essa ideia de que quando esse monopólio social ele passa a estar à disposição dos usuários, passa a estar à disposição do povo, esse monopólio, esse usuário, ele praticamente ele ganha o poder do veto, né? E com o poder do veto, nós vimos aí a presença de diversos bloqueadores de anúncios publicitários. Eles passam a bloquear os anúncios e escolher exatamente aquele que eles querem ver ou que eles não querem, tá? Então, essa economia desse compartilhamento, essa economia da confiança, ela começa a ser utilizada também ao nosso favor para que a gente consiga contornar esses bloqueios colocados pelos próprios usuários. Ou seja, se a gente não consegue atingir esses usuários por meio de uma publicidade tradicional, a gente precisa buscar outros caminhos para que esse impacto ele aconteça. E por isso a gente começa a entender aí, como a gente vai dar uma olhadinha, sobre essa lógica do marketing de influência, né, que é a principal ferramenta hoje utilizada por essas instâncias, tá? E por que é que o seu negócio, por que é que o seu produto ele precisaria, né, de se utilizar desse marketing de influência, certo? Com o dinheiro você pode ter o maior dinheiro do mundo, você pode ter a maior verba publicitária do mundo. Com verba publicitária, o máximo que você vai conseguir é o alcance, tá? Isso aí você realmente consegue. Pô, eu vou impactar, como a gente já tinha visto lá, na própria economia dos números, né? Onde os consumidores eles eram tratados apenas como audiência. Pô, eu quero impactar 1 milhão de pessoas. Você consegue comprar alcance, mas dificilmente você consegue ter acesso e comprar a relevância. A relevância é algo que é totalmente diferenciado. É uma conexão muito mais aprofundada do que, né, o simples impacto ou apresentação da tua informação. Por isso, o marketing de influência ele ganha força nesse cenário, tá? E aí eu estou trazendo esse slide, esse conteúdo de hoje está sendo baseado muito nas produções do UPix, tá? O UPix hoje é uma ferramenta, uma instituição voltada para o estudo do digital influencer. Eles possuem cursos, possuem muita coisa interessante, então vale realmente a pena seguir aí no site, dá uma olhadinha, tem muito conteúdo bacana. E aí, de acordo com o Pix, quando ele vem fazer essa definição do marketing de influência, nós temos praticamente a seguinte definição. Então, o marketing de influência, ele é a influência, é a consequência de um trabalho de criação de conteúdo autêntico, tá? Capaz de gerar mudanças de comportamento, ideias, ações e vai muito além do número de seguidores. Não é uma modinha que logo vai passar, certo? E aí tem um pontozinho importante que quando ele coloca que vai muito além do número de seguidores, porque esse é o principal fato que geralmente a gente observa. A gente tem uma tendência de querer contratar um influenciador digital apenas baseados nos números de seguidores. Pô, vou contratar aquele cara que ele tem lá 1 milhão de seguidores. E a gente vai ver que esse é apenas um dos parâmetros necessários para que a gente utilize esse marketing a nosso favor. E uma das formas que nós temos de utilizar o marketing de influência ao nosso favor, como eu já havia falado logo no início do vídeo, é delegando essas produções para outras pessoas. O nosso universo de marca ele é muito rico, ele é muito grande. Então, para que ele seja realmente um tipo de universo que permita que esse usuário ele consiga habitar sem que ele fique entediado, a gente precisa ter uma diversidade de produção muito grande, né? A gente não pode estar apenas batendo, como a gente já tinha falado lá, aquela diferença entre o marketing de conteúdo, né?
que é voltada apenas, o marketing de produto, voltado apenas no produto de serviço, que é aquele que tu já tem, e o marketing de conteúdo, que é uma estrutura diversificada, certo? Então, o ponto que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai fazer um trabalho desse com marketing de influência, o primeiro objetivo, o primeiro ponto que a gente deve ter é uma clareza, certo? Em saber em que momento essas instâncias de produção elas vão atuar dentro do nosso universo. Entender esses pontos, da mesma forma que eu havia falado aqui, que a gente precisa levar sempre em conta os estágios de consideração da nossa audiência, a gente precisa levar em conta o estágio de consideração da nossa própria marca, tá? Então eu preciso saber, por exemplo, pô, Felipe, a minha marca é uma marca recente, eu preciso dar uma visibilidade muito maior e eu acho que eu conseguiria atrair essa visibilidade com base no marketing de influência. Ou, Felipe, a minha marca ela já tem uma certa visibilidade, mas eu preciso nesse momento trabalhar os meus diferenciais em relação à concorrência, que eu acho que são pontos fortes. Eu acho que o marketing de influência ele pode atuar nessa área. Ou, por exemplo, a minha marca ela já tem visibilidade, as pessoas já conhecem os meus diferenciais, mas existe uma grande dificuldade ainda em consumir o meu produto. Então, talvez outra pessoa falando, talvez um influenciador que tem um poder muito mais de convencimento do que eu nesse momento que estou iniciando, ele poderia me dar uma força muito maior. Ou então, trabalhar apenas a questão do pós-venda. Então, se vocês forem perceber, os estágios de consideração da sua marca são praticamente aqueles que a gente já vinha trabalhando aqui da questão do topo do funil, né? Então, essa produção desse conteúdo para as pessoas que não conhecem minha marca, os diferenciais, essa apresentação dos meus diferenciais em relação à concorrência, né? Essa facilitação do consumo do meu produto nesse terceiro estágio e, por fim, certo? O pós-venda, tá? Então, eu preciso nesse início essa primeira identificação que eu preciso saber é em que momento esse influenciador digital ele vai atuar dentro do meu universo de marca. O que é que ele vai fazer pela minha marca? Ele vai apresentar minha marca, ele vai apresentar os meus diferenciais, ele vai dar o último toque lá para que essa venda seja concluída, ele vai trabalhar o pós-venda, tá? Certo, Felipe, você pode estar me dizendo aí agora que você nunca tinha pensado em trabalhar com um influenciador digital, mas você quer saber agora, né, quais são os outros elementos que esse tipo de marca ele pode agregar dentro do teu universo de marca, né? E a gente vai passar por alguns deles. Então, quando a gente fala de audiência, como vocês estão vendo aí na imagem, audiência é a primeira estrutura que é levada em consideração, tá? Que é exatamente o número de seguidores, o alcance daquele influenciador digital, né, a quantidade de canais que ele trabalha, as informações que são construídas. Então, o primeiro ponto que deve ser levado em consideração é exatamente isso, a audiência. E quando você se apropria, quando você faz uso de um marketing digital, você está se apropriando praticamente, automaticamente, da audiência que já foi constituída anteriormente. Então, é exatamente isso. É ter o acesso praticamente imediato a, por exemplo, 50 mil seguidores. É fazer com que tua mensagem ela chegue para 500 mil pessoas. É fazer com que a sua mensagem chegue para 1 milhão de pessoas. Então, o primeiro ponto importante dentro desse universo é o acesso que o influenciador digital dá da audiência dele para a nossa comunicação, tá? O segundo ponto é relacionado à questão da inteligência de marca, a inteligência de dados. Então, eu lembro que no vídeo passado, a gente tinha falado que saiu uma pesquisa, que a única coisa que, o principal ponto que os consumidores eles colocavam sobre o que é que vocês esperam de uma marca, eles diziam que era exatamente isso. Eu espero que a marca ela saiba exatamente o momento ideal de falar comigo, eu não quero ser interrompido a todo momento. Quando a gente faz uso de marketing de influência, quando a gente contrata um digital influencer, ele tem muito bem detalhado essa ideia dessa inteligência dos dados, porque ele acompanha por meio das suas próprias métricas. Então ele sabe qual é o melhor momento de falar com aquela audiência, qual é o melhor horário, qual é o melhor dia, né, para que esse consumo ele ocorra de uma forma totalmente natural e não seja sentido como uma publicidade dentro dessas circunstâncias, tá? E o terceiro ponto aí, ele apresenta pra gente essa lógica da produção, que eu acho que é sensacional e muda muita coisa do que a gente vinha trabalhando, entendendo antes publicidade e o que a gente passa a entender agora, tá? Então, quando eu falei aí que parte desse conteúdo ele passa a ser delegado, que a gente não precisa trabalhar tudo, então a produção está muito fortemente associado a esse fato. Como é que ocorria essa produção em um marketing tradicional, em uma publicidade tradicional que a gente já vinha acompanhando aí? Então, quando a publicidade elas fazia uso, por exemplo, de uma figura de autoridade, quando a publicidade elas fazia uso da figura da celebridade, tá? Era a própria publicidade que desenvolvia o roteiro, que entrava em contato com a celebridade para contratar, que entrava em contato com a produtora para que aquela peça ela fosse produzida, definia quais seriam os canais de mídia que aquela veiculação ela ocorreria, e depois entrava em contato também com os veículos de pesquisa para saber se aquela ação ela ocorreu da forma satisfatória ou não.
o que é que ocorre nesse momento, o que é que acontece nesse momento. Quando a gente faz uso de um marketing de influência, quando a gente contrata um influenciador digital, ele que produz o conteúdo, ele que escreve, ele é o veículo de mídia, ele é o garoto propaganda e ele é o próprio sistema de pesquisa que depois ele passa todas essas informações por meio das suas métricas. Então houve uma mudança drástica nesse cenário. E se a gente for contabilizar, veja a quantidade de segmento que foi desintermediado nesse sistema. Então, antes a gente entrava em contato com a produtora, com o canal, com os veículos de comunicação, com o sistema de pesquisa. Hoje a gente entra em contato com uma instância só de produção e tudo isso é realizado, tá? E ainda dentro dessa lógica de o que é que a gente ganha, né, dentro do nosso universo de marca ao fazer uso de um marketing de influência, nós temos aí também dois pontos muito importantes. O primeiro deles é a conexão, certo? Então, quando a gente fala que a gente vai ter acesso diretamente à audiência do nosso digital influencer, isso nada quer dizer sobre questão de relevância. É a mesma questão da publicidade antiga lá que a gente ia falando. Quando você paga, quando você investe dinheiro nos veículos de comunicação, você vai ter acesso, você vai conseguir atingir muita gente, mas isso não quer dizer que a sua mensagem ela seja absorvida de forma efetiva. Então, quando a gente fala da questão da conexão, é porque esses influenciadores digitais eles possuem um nível de conexão, um nível de intimidade, um nível de confiança com os seus seguidores muito grande, né? Então, essa conexão que já está estabelecida, vocês estão vendo como é que é difícil desenvolver um universo de marketing, que isso leva tempo e que isso dá muito trabalho para fazer. Então, da mesma forma que a gente possui o nosso universo de marca, o digital influencer ele possui o universo de marca dele, que ele levou muito tempo para desenvolver, que levou muito tempo para construir. E quando a gente se apropria desse universo que já foi criado, a gente praticamente acelera aqueles estágios de consideração. Eu já tinha falado aqui para vocês também esse fato, que dificilmente uma pessoa vai consumir um produto que nunca ouviu falar na vida. Então, quando esse produto ele é veiculado pela boca ou pela instância de outra pessoa, esse processo ele causa praticamente uma aceleração desse consumo. É aquela ideia que eu já vinha falar também na questão da publicidade. Por que é que o discurso publicitário ele caiu de uma certa forma de descrédito? Porque grande parte desse discurso ele é baseado ainda nessa lógica, dessa promessa, né? Eu tinha dito isso também, não é o que se diz, é quem fala. Uma coisa é a publicidade está falando que ali tem a melhor pizza da região. Outra coisa é um amigo seu está dizendo que ali tem a melhor pizza da região, uma pessoa que você confia, né? Então a gente ganha essa rapidez no processo de absorção da nossa marca quando a gente faz uso, por exemplo, dessa conexão que já foi estabelecida, tá? E o último ponto dentro desse cenário é a ideia da criação, certo? Então, esse é um erro muito comum que ocorre quando a gente vai fazer uso, principalmente dentro da estrutura publicitária, que ocorria na minha época, quando as agências elas iam fazer uso do digital influencer, por exemplo. A gente queria determinar tudo o que deveria ser feito e isso não pode acontecer, certo? Por quê? Porque o digital influencer ele já tem um universo que já foi criado, ele tem um universo que já foi estabelecido. Ninguém melhor do que o próprio influencer para saber o que é que deve ser criado, o que é que deve ser dito, porque ele conhece a sua audiência. Como é que vai chegar uma pessoa de fora querendo desenvolver o roteiro para que ele fale, para que ele diga? Não faz sentido. Essa comunicação ela não passa a ser absorvida como uma forma normal, porque aquele tipo, aquela linguagem, aquela comunicação que está sendo veiculada ali, ela não faz parte do hábito do dia a dia comum daquele universo criado pelo influenciador digital, tá? Então eu lembro muito disso, que quando o Porta dos Fundos começou a fazer um sucesso muito grande aí lá no início, eu lembro que eu assisti uma entrevista bem interessante que era exatamente isso, né, que as agências começaram a procurar o Porta dos Fundos para desenvolver trabalhos e desenvolver parcerias, e o que eles falavam era isso: pô, o que chega de gente aqui com um roteiro já desenvolvido para a gente apenas falar, não é brincadeira não, é muita gente. E eles diziam que eles negavam tudo, diziam: vocês querem trabalhar com a gente vai desenvolver a nossa comunicação, vocês vão passar praticamente o que é que vocês querem, o brief mais ou menos dando as coordenadas, mas o conteúdo é dirigido e é produzido pela própria instância de influência, e isso é um ponto que deve ser levado em consideração, tá? Então a gente não ganha apenas a audiência, a gente não ganha apenas a inteligência de dados, a gente não ganha apenas essa conexão, nem a produção. A gente leva esse pacote completo, porque o influenciador digital ele também passa a produzir, a criar o próprio conteúdo, tá? Então esses são os fatores que a gente começa a agregar para o nosso universo de marca também, certo? E aí, como a gente tá falando essa ideia de que, pô, Felipe, a gente não vai criar, a gente vai confiar,
para que outro, né, a gente vai delegar para que outro crie, a gente precisa escolher muito bem essa instância de influência que seja compatível com o nosso universo de marca. Eu preciso escolher um influenciador digital que consiga refletir praticamente aquilo que eu já venho pregando há todo esse tempo. Eu não posso escolher um cara que passa muito longe das ideias que eu trabalho, que tem um comportamento totalmente fora daquilo que a gente espera, certo? E existem três formas de a gente tentar mapear essa audiência da melhor maneira para o nosso universo de marca. Então, o primeiro é realmente pela audiência, é aquele único ponto que todo mundo fala, pô, vou escolher o digital influencer porque ele tem 1 milhão de seguidores, vou escolher porque ele trabalha em diversos canais totalmente diferenciados. Esse é um ponto relevante, mas não é o único, tá? Então a gente precisa levar em conta também outro fator que é primordial, que é a ideia da autoridade. A autoridade, a gente fala que é aquela questão da conexão que esse cara possui com a sua própria audiência. Essa capacidade que ele tem de engajar aquilo que ele diz com os consumidores, com os seguidores que estão ali. Então não basta apenas ter 1 milhão de seguidores se você não consegue engajar, se você não consegue convencer aquelas pessoas ali naquilo que você está dizendo. Então tem um exemplo bem interessante que foi muito citado no ano passado, que era essa ideia de uma influenciadora digital com mais de 3 milhões de seguidores que, certo dia, resolveu anunciar que estava vendendo umas camisas de uma linha dela e não conseguiu vender 30 camisas. Ela botou 30 camisas para vender e ela não conseguiu vender uma de 3 milhões de seguidores, né? Então, possivelmente, aquela influência ela tinha uma certa abrangência, ela tinha um certo impacto sobre aqueles consumidores, mas ela não possuía uma autoridade suficiente para realizar aquelas vendas, ou aquelas pessoas elas não estavam ali para consumir aquele tipo de conteúdo, que é hoje o problema que eu encontro quando a gente faz aquelas marcações de marca não sei quantas pessoas para participar do processo, de um sorteio, de uma promoção, por exemplo, no Instagram. Quando a gente faz esse tipo de ação, aquelas pessoas, elas são os nossos seguidores momentaneamente, elas não estão ali por causa daquilo que a gente faz. Elas não estão ali por causa daquilo que a gente prega, elas estão ali por causa daquele sorteio, que às vezes elas não sabem nem que estão sendo marcadas. Elas estão sendo marcadas por terceiros, né? Então, esse é o erro que a gente não pode cometer. A gente precisa pensar e prestar atenção nisso. O cara, ele é influente, ele tem muitos seguidores, mas ele consegue engajar a sua audiência. Essa é uma questão que deve ser levada em conta, certo? E o último ponto é a questão da criatividade e desenvolvimento de conteúdo. Então, a gente passa muito tempo tendo um cuidado muito grande em desenvolver uma produção criativa, um conteúdo atrativo dentro do nosso universo de marca, e a gente pode se associar com um digital influencer, com um influenciador digital que não consiga dar continuidade, né, praticamente ali no mesmo nível de excelência que a gente está exigindo. Então esse é um fator importante. Como é que ele cria os conteúdos, né, se existe uma forma que foge do convencional, se ele preza por essa ideia desse conteúdo de marca, né, se aquilo reflete exatamente a postura que ele trabalha e assim por diante, tá? Certo, pessoal? Então você já foi convencido que você precisa de um digital influencer para trabalhar com você. Você já prestou atenção em quais são os parâmetros necessários e que aquela pessoa realmente reflete o seu universo de marca. Você já conseguiu escolher quais são essas pessoas. E aí, o último ponto, além de definir em que estágio esse cara ele vai atuar dentro da tua comunicação de uma forma estratégica, é definir também quais são os canais que serão utilizados para isso. Então, sempre que a gente fala em influenciador digital, existe uma grande indicação de querer logo pensar, por exemplo, no Instagram, que é hoje realmente a principal plataforma onde essa influência ela ocorre. Por isso que eu gosto, nesse momento, de ampliar o entendimento do influenciador digital para o creator, que nada mais é criador de conteúdo. Então, o próprio influenciador digital, ele também é um creator, ele também é um criador de conteúdo. Só que quando a gente fala de criação de conteúdo, a gente amplia umas plataformas de uso. E o YouTube, ele passa também a ser uma plataforma extremamente utilizada para esse tipo de ação, tá? Então, só para dar um exemplo disso para vocês, dessa ação que eu achei fantástica, que foi desenvolvida pela Netflix, lá para divulgar aquela série do Stranger Things lá. Então, vocês sabem que quando uma série ela termina, entre uma temporada e outra, existe um espaçamento de tempo aí muito grande que esses consumidores, eles ficam ociosos durante essa temporada. Então, foi o que a Netflix fez. Para aproveitar esse tempo ocioso, eles começaram a lançar conteúdos dando pistas de como é que seria a próxima temporada da série. Só que esse conteúdo ele não era apresentado de uma forma normal, de uma forma convencional, né? Então, como é uma série que se passa em uma década passada, que tem essas histórias de resgatar essa parte mais do antigo, eles fizeram uma brincadeira que, da minha época, a gente passou muito por isso, para que a gente conseguisse sintonizar um canal
certo? A gente tinha um costume de colocar o bombril na antena, né? E as pessoas falavam que isso ajudava a fazer essa sintonia deste canal. Foi o que eles fizeram. Eles criaram um aplicativo, tá? Para celular, com essas dicas e essas pistas do que é que viria a acontecer nessa outra temporada. Só que para que esse celular, esse aplicativo, ele conseguisse sintonizar nestes canais, você precisava aproximar um bombril, um pedaço de bombril do seu aparelho celular. Então, quando você fazia essa aproximação, realmente o canal sintonizava. E todo mundo ficou assustado, né? Meu Deus, como é que os caras estão conseguindo fazer isso? E isso foi facilmente explicado por meio de uma associação que eles fizeram com um marketing de influência, né? Só que a partir de um criador de conteúdo, né? Então, eles foram lá no YouTube, atrás de um canal chamado Manual do Mundo, que é um canal que tem não sei quantos milhões de seguidores. E que nesse canal, o Iberê Tenório, se eu não me engano, ele explica como é que as coisas elas funcionam. Então é um canal onde o cara está ali explicando, dizendo como é que as coisas no mundo eles funcionam, como o próprio nome está dizendo, o Manual do Mundo. E lá ele passa 15 minutos do seu canal explicando como é que essa situação e essa conexão ela é possível por meio do bombril. Então ele vai explicar, ele pega o bombril, ele pega o celular, ele mostra que todos esses smartphones eles têm esse sensor de presença, de metal, que facilitaria essa conexão e que o aplicativo ele era acionado a partir dessa situação de perceber que ali existiam outras formas de metais, né? Só que o que a gente não pode deixar de notar é que todo o conteúdo da série ele estava sendo consumido da mesma forma no instante que ele continuava apresentando essas informações. Então, assim, era um conteúdo que era absorvido em segundo plano, mas estava ali. Então, criou-se uma curiosidade ainda maior quando ele passou a explicar como é que as coisas funcionavam, porque as pessoas começaram a baixar o aplicativo, começaram a tentar fazer a mesma coisa que ele havia ensinado lá. Então, isso é uma forma muito clara que a gente tem de se utilizar do marketing de influência a partir de um creator ou a partir de um criador de conteúdo, né? Por exemplo, você é dono de uma pizzaria, você é dono de um delivery. Hoje está muito em alta a questão da live, mas a gente esquece que existem várias outras lives que, por exemplo, de pessoas que passam o dia todo jogando videogame. Então, isso é uma febre na internet, no YouTube. As pessoas com transmissões ao vivo mostrando ali, jogando, como é que se passa de fase, etc. Eu, como dono de uma pizzaria, poderia me associar a um creator desse, para que toda vez que ele estivesse ali desenvolvendo as suas ações, ele pudesse falar da minha pizza ou pedir a pizza por delivery, que essa também seria uma forma de influência que a gente deveria levar em consideração, certo? Amplia essa cabeça para essa ideia do digital influencer para o creator. Quando a gente amplia, a gente passa a entender que existem outros canais de comunicação que podem ser utilizados dentro da nossa estratégia, tá? E aí, pessoal, eu quero terminar esse vídeo de hoje dando uma dica para vocês que não serve apenas para que ela seja utilizada dentro desse marketing de influência, não, mas serve também para que a gente utilize nas nossas próprias produções de conteúdo diária aí dentro desse universo digital. Que é essa ideia que é o seguinte, para que haja essa conexão de uma forma mais aproximada com aquilo que o público está consumindo, com aquilo que a gente quer fazer parte, né, dentro desse sistema de interação, a gente precisa perceber muito bem o que é que as pessoas estão comentando, o que é que as pessoas estão falando, que tipo de conteúdo está circulando naquele exato momento. Então, rede social nada mais é do que uma comunicação, uma conversa. A gente precisa saber entrar muito bem nessa conversa para fazer parte de uma forma natural. Então, a ferramenta que eu passo para vocês hoje é o Google Trends. Não sei se vocês já utilizaram. Que é uma ferramenta do próprio Google. O que é que acontece? Que ela vai listar, as pessoas não fazem busca aí do sistema do próprio Google. Ela vai listar praticamente em tempo real quais são os conteúdos mais consumidos naquele momento, quais são os conteúdos mais pesquisados, o que é que as pessoas estão pesquisando, o que é que as pessoas estão consumindo. Então, quando a gente sabe o que é que as pessoas estão pesquisando, a gente tem um direcionamento melhor na criação dos nossos próprios conteúdos, nas ações com os nossos influencers e com o marketing de influência, tá? Então, eu fiz uma pesquisa rápida aqui hoje e não poderia deixar de ser diferente. Então, hoje, quais são os assuntos mais falados? Máscara, álcool em gel, lavar as mãos, isolamento. Mas também tem a questão da retomada do futebol. Enzo Celulari apareceu aí com a questão de Bruna Marquezine, aumento do número do YouTube, campeonato carioca que volta.
questão das rachadinhas e etc. Então, assim, a gente fica entendendo quais são os conteúdos mais consumidos naquele momento. E quando a gente entende o que está sendo consumido, a gente tem uma maior probabilidade de acertar no direcionamento da nossa comunicação. Então, sempre que vocês não... Pô, Felipe, eu não sei o que eu vou criar amanhã, eu não me planejei muito bem para desenvolver aquela ação com digital influencer. Vai lá no Google Trends, digita lá, vê o que é que as pessoas estão falando, vê que tipo de comunicação ela está ocorrendo, para tu conseguir produzir um conteúdo mais aproximado possível com aquilo que está sendo refletido por essa realidade, tá? E aí, por fim, certo? Existe um ponto aqui que é a questão da retroalimentação, que é extremamente importante, às vezes a gente deixa passar direto. A gente desenvolve todas essas ações a partir de um marketing de influência, né? A nossa ação, ela é uma ação muito interessante, tá? Mas aí tem dois pontos importantes, certo? Essas ações, elas têm um grande potencial de atrair esse público até o teu universo da marca. Mas o que vai segurar o teu público no universo da marca é a capacidade do seu próprio universo. Então, você tem que estar minimamente estruturado antes de desenvolver qualquer uma dessas ações. Você tem que ter um site, você tem que ter uma base de informações interessantes para que ele possa ter acesso. Tu vai atrair o cara para o teu universo de marca, ele vai chegar lá, o que é que ele vai encontrar? Se ele não encontrar muita coisa interessante, não valeu de nada, tá? E o segundo ponto é em questão a retroalimentação. Retroalimentação quer dizer que essa comunicação ela não acaba. Então, se for iniciada lá no marketing de influência, você tem que dar seguimento a essa comunicação. É uma conversa, certo? Essa conversa ela precisa continuar, seja por meio de outros influenciadores digitais, ou seja por meio do seu próprio universo de marca. O que a gente não pode fazer é esquecer, não dar continuidade e a gente perde a nossa ação, certo? Prestem atenção nesses pontos que o nosso universo de marca ele amplia a sua capacidade de produção, tá? E só para a gente finalizar, eu queria trazer um exemplozinho que ocorria com a gente lá dentro da agência, tá? A gente pegou bem esse início do digital, essa transição desse tradicional para o digital, então muita coisa a gente tentava aplicar lá dentro da agência e a grande maioria a gente não conseguia porque havia uma resistência muito grande por parte dos clientes. Então a gente tinha um cliente especial que por mais que eu tentasse trabalhar o universo de marca com ele, a gente sempre esbarrava nessa ideia de que não quero isso, eu quero que você apresente os meus produtos todos os dias. Tudo bem. Na minha rede social, você vai apresentar a imagem dos meus produtos todos os dias. E era isso que a gente fazia. Até que chegou um certo dia e de uma hora para outra ele fez, eu quero um conteúdo viral agora. E aí a gente já entra no primeiro erro, que não existe essa possibilidade de se produzir um conteúdo viral. O viral ele não é uma ferramenta, o viral ele é um fenômeno. Quem decide se uma coisa vai viralizar ou não é o consumidor que está sendo impactado, certo? Próximo vídeo eu pretendo trazer algumas formas que se aproximam ou que tenham uma facilidade maior de viralizar, mas ainda assim não é um modelo completo. E aí ele chega pedindo isso, pô, eu quero que vocês engajem, eu quero que os consumidores, os nossos seguidores, eles engajem com aquilo que está sendo produzido, etc. E lá vai a gente fazer essa situação. A gente desenvolve a primeira ação, passa uma semana tentando uma comunicação diferenciada e o nosso engajamento ele é praticamente zero, né? E aí a equipe começa a ficar praticamente frustrada. Pô, Felipe, isso não funciona, isso não está dando certo. E é o que eu tentei explicar para eles naquele momento. Fui fazendo a comparação com a questão de uma conversa, rede social e conversa. As marcas, elas são pessoas. E eu disse, pessoal, preste atenção aqui no seguinte. O que é que a gente vem fazendo nesse último ano? Se as marcas são pessoas, é como se essa marca que a gente está trabalhando, ela entrasse todos os dias dentro de uma sala com os nossos seguidores e a única coisa que ela dissesse ela abrisse a porta e apresentava o produto. Então, todos os dias durante o ano, ela abre a porta, ela não diz nada a ninguém, ela apresenta o produto e sai. Abre a porta, não diz nada a ninguém, apresenta o produto e sai. De uma hora para outra, ela abre a porta e ao invés de apresentar o produto, ele fala, ei pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Pô, eu quero conversar com vocês, eu quero interagir, eu quero que vocês compartilhem aqui esse tipo de conteúdo. E as pessoas, elas possivelmente vão olhar, né, estranhando tudo aquilo ali. Pô, foi o que aconteceu com essa marca? Que danado esse bicho está fazendo, que ele nunca foi assim. Porque não havia uma continuidade de comunicação, não havia uma intimidade produzida com o passar do tempo. Então, por isso, prestem muita atenção. Comecem hoje esse sistema de aproximação com os seus consumidores, porque no momento que vocês precisarem engajar com eles, dificilmente esse engajamento ele vai ocorrer se não houver uma confiança ou se não houver um mínimo de intimidade nessa relação, tá? Esse foi o vídeo de hoje. E na próxima semana a gente vai falar um pouquinho. Eu acho que eu apresento para vocês na próxima semana algumas dessas dicas ou estruturas que facilitem esse processo de viralização. Mas não é uma fórmula,
São dicas, tá? Valeu!